pergunta, a questão que me veio na cabeça, não é? A partir do que eu falei para vocês e que eu já apontei, é o debate sobre o desenvolvimento espacial desigual. Não é? Em São Paulo está na ponta do processo de financiarização. O espaço mudou de sentido, não é? O espaço agora, o processo o processo financeiro que está na ponta hoje, com a hegemonia do capital financeiro, é o fato de que o próprio espaço, ele é a mercadoria vendida. Ele não é mais apenas uma força produtiva para a indústria. Ele é vendido no mercado, como no mercado financeiro. Então, o que nós temos são as grandes empreiteiras que atuam no espaço da metrópole, não é? Como uma estratégia para fazer que o capital continuasse se reproduzindo, para que a esfera econômica continue se reproduzindo. Porque uma parte do capital financeiro, isso todo mundo lê no jornal e sabe, ele está deslocado e autonomizado do processo de produção. E ele fica girando. Não é? A crise de 2008 foi exatamente isso. Era o capital que girava fora do processo produtivo, ele não tinha nenhuma raiz no processo real de produção, então houve um processo de crise. Mas esse processo de crise não foi muito violento, porque uma parte do processo, uma parte do dinheiro do capital financeiro se reproduz, e continua se reproduzindo. E todo mundo sabe que o capital só se reproduz se ele produz lucro. Então, qual é o capital financeiro que está se reproduzindo? É aquele que está produzindo os edifícios corporativos, é aquele que está produzindo, através das operações urbanas, os novos espaços metropolitanos. Bem, mas isso começou em São Paulo. Mas aí, quando eu olho as empresas, as grandes empreendedoras que estão em Manaus, eu vou encontrar em Manaus as empreendedoras que estão em São Paulo, e que vêm de São Paulo, ou que vêm de Campinas. A Rossi, a Campinas, elas também estão aqui. O Carrefour, se não me falha a memória, o Carrefour também ele faz parte da lógica, ao alugar o edifício onde ele está, ele faz parte da lógica do fundo imobiliário, não é? Que age na metrópole hoje, vendendo os espaços, arranjando os fundos, investindo. Então o Carrefour, a Riachuelo, estão todos nesta mesma situação. Bom, então, o que está em São Paulo, na ponta, também está em Manaus. Qual a questão que se coloca? A questão que se coloca é, no tempo que ele veio para Manaus, ele veio num tempo diferente. Nesse tempo diferente, ele já aprendeu alguma coisa. Ele já viu como é que ele se realiza em Manaus. A lógica é a mesma, mas nesse outro tempo, na especificidade do lugar, como é que ele se coloca? Eu também já sei, porque eu estudo o mercado financeiro, que no caso de Manaus, algumas empresas tiveram problemas, porque eles simplesmente vieram aplicar aqui aquilo que eles viam lá. Mas existem especificidades, existe uma cultura que torna ela diferente. O próprio Le Corbusier, quando ele construiu o famoso edifício em Marseille, ele também não deu certo, porque ele construiu um edifício em Marseille, aonde, para as pessoas não precisarem sair do lugar, ele colocou o comércio dentro do prédio, mas o francês tem o hábito cultural de ir às compras, de ir ao mercado, de ir às feiras, e eles fazem isso todo dia. E ninguém queria descer um andar para fazer compra, as pessoas queriam ir na rua para fazer compra, fazia parte da cultura. Então tem essa especificidade do local que faz com que essa implantação se realize de forma diferente, em tempos diferentes. Em São Paulo há uma crise, por exemplo, do preço, o preço do metro quadrado está diminuindo. Em Manaus, nos últimos 2 ou 3 meses, o preço do metro quadrado subiu 34%. Então, portanto, o CAI está caindo, mas aqui em Manaus, exatamente em Manaus, está crescendo. Bom, então, portanto, nós temos a mesma lógica, com estratégias diferentes. Essas estratégias e o modo como elas se realizam-se desigualmente no mesmo processo, que é temporal. Então, ele é espacial, mas ele é também no tempo. São Paulo começou antes, Manaus, Belém, Recife. Então, o que atravessaria a explicação do urbano, do território urbano brasileiro, porque nós vivemos uma sociedade urbana, acabei de saber que o grau de urbanização da região metropolitana de Manaus é maior do que da região metropolitana de São Paulo, 2% mais a taxa de urbano, então somos urbanos, mas ser urbano não significa dizer que esses dados tenham muito
tem um papel absoluto. O urbano diz respeito não a quem mora na cidade ou quem não trabalha no campo. O urbano diz respeito à constituição de uma sociedade que é urbana. O modo de vida é urbano, os valores são urbanos, o modo de relações são urbanos, a tecnologia vai unindo as pessoas. Então, a sociedade, a urbanidade, não é, que decorre do urbano. Então, a sociedade urbana se coloca como tendência hoje para pensar o espaço. Então, de que urbano nós estamos falando? Né? O mundo é urbano. Mas esse urbano, ele também se realiza de forma diferenciada em São Paulo e em Manaus, não é? Mas, ao mesmo tempo, a constituição da sociedade urbana une a todos. Eu já vou falar rapidamente sobre isso mais para frente. Então, nós poderíamos, portanto, ter um tema que transcenderia, ou que resolveria, ou que permitiria levar às últimas consequências a dialética entre centro e periferia, e a união seria por um tema que é aquele que fundamentaria, ou que daria sentido, ou explicaria a sociedade que nós estamos vivendo. Não é? Bom, então, portanto, não é? A geografia descobre que não há uma sociedade espacial, não é? E que, portanto, nos resta pensar o modo como esse processo estaria ou se realizaria, não é? Bom, então, do ponto de vista do que eu chamo de geografia crítica, que é a geografia que eu venho fazendo, então haveria a dialética estaria no centro para resolver as questões que eu estou colocando. A dialética no centro da periferia levaria ao debate sobre o desenvolvimento desigual que se aceitaria sobre as contradições dessa sociedade urbana. Bom, um detalhe absolutamente importante, não é? E que convém e que é importante analisar é o fato de que isso não se coloca de forma tão clara para a geografia. E por que não se coloca de forma tão clara para a geografia? Porque a geografia tem um problema aí na sua gênese, e o problema dela é a transparência do espaço. E essa transparência do espaço acaba produzindo um conjunto de simplificações de uma geografia restrita ao plano do fenomênico, colocando-nos diante de um espaço imediatamente objetivo, na sua materialidade objetiva. Ou, no sentido oposto. Então, o que nos fala então a realidade é essa, é o que está aí, nós vamos descrever e vamos construir uma morfologia. Ou, ela seria pura subjetividade. Enquanto pura subjetividade, nós nos prenderíamos às particularidades. Bem, então o debate é como é que a gente resolve esse problema da transparência que produziu uma geografia completamente objetiva de pura materialidade, que levou, por exemplo, a uma geografia econômica, e uma geografia de pura subjetividade, que, por exemplo, nos levou uma geografia econômica autonomizada do resto, e uma geografia cultural, subjetiva, cultural, que também nos autonomizou de uma série das outras dimensões da realidade, né? Então, como é que nós vamos lidar com o processo de com a dialética da objetivação e subjetivação, né? Pensando, né, que o processo de subjetivação, ele adquire uma consciência, que é a consciência prática de uma realidade que se constitui contraditoriamente, não é? Então, esse processo de subjetivação não se referiria, portanto, ao plano fechado do indivíduo, nem o econômico ao plano fechado do mundo da mercadoria, né? Deslocando ambos da prática, não é? De uma prática produtora, por exemplo, de uma consciência coletiva, de um mundo da mercadoria que se fecharia em si, portanto, não haveria futuro, porque nós estaríamos presos ao mundo da mercadoria, não é? Mas há no mundo moderno também, né, nesse processo, algo que ocorre, não é? E que ocorre contraditoriamente, que a análise crítica revela que há no mundo objetivo um movimento que liquida o passado, a cultura, em seus conteúdos e referenciais, imergindo-nos
num plano da mercantilização como um elemento definidor de um consumo produtivo do espaço, que é o caso dos espaços turísticos. Então, portanto, essa objetividade não se separaria da subjetividade nesta dimensão. Não é? Então, o modo como um consumo produtivo do espaço, que é o caso dos espaços turísticos, transformam, por exemplo, a cultura em mercadoria. Não é? E que é uma potência hoje no movimento do processo de reprodução do capital. Então, como é que nós vamos lidar com aquilo que se autonomiza? Não é? E como nós vamos construir uma dialética no espaço entre aquilo que é materialidade objetiva e aquilo que é a subjetividade. Não é? Isso revela, essas separações da geografia, revelam um estado crítico. Né? O estado crítico da geografia se revela nas suas imensas fragmentações. Porque eu estou falando de um projeto possível de analisar o território nacional. Então, o que requer a categoria de totalidade, o que requer uma noção de produção do espaço como articuladora dessa totalidade. Mas qual é a realidade da geografia? Geografia é uma ciência parcelar, na sua gênese ela é parcelar. Se o método não dá conta da totalidade, a realidade da geografia que nós estamos vendo no Brasil inteiro e no mundo é exatamente a sua fragmentação. Então, como superar essa fragmentação e como superar a especialização? Mas também estamos vivendo um novo momento. E o momento que nós estamos vivendo é um momento de preconceito total contra a teoria. E esse preconceito é brutal. Vou fazer o parênteses para dizer para vocês o seguinte: no processo civilizatório, o processo civilizatório é um processo constitutivo do humano. Faz parte do movimento do processo constitutivo do humano a descoberta e a conquista do pensamento abstrato. No início era magia, e a explicação do mundo se dava através da magia, porque não se dominava a categoria de análise, não se dominava o pensamento abstrato. Eu acho lindo lembrar que a erosão eólica que nós trabalhamos na geografia, ela tem uma origem no mito. Porque como é que os primitivos explicavam a erosão eólica? Ora, havia um deus chamado Eolo, não é? E é lindo o deus Eolo dando origem a... Aliás, uma parte significativa do nosso vocabulário vem dos gregos. Eles descobriram tudo, né? Mas, enfim, como nós vamos lidar com esses processos, não é? Então, o pensamento abstrato é uma conquista do processo humano. E no momento em que nós vivemos hoje, o pensar teoricamente se coloca como algo inútil. Por quê? Porque aquele que pensa teoricamente não age sobre a realidade. E é necessário agir imediatamente sobre a realidade. Então, o que nós temos? Entre uma ciência que compreende o mundo, de um lado, ela é o negativo, de uma ciência que produz um conhecimento útil, um conhecimento que imediatamente se transforma em políticas públicas. As políticas públicas, como um modo de atuar no mundo sem compreendê-lo antes, se coloca como a negação de qualquer projeto utópico de transformação da sociedade. Então, não é só a geografia que está em crise, mas está tudo em crise. Não é? Devo dizer para vocês, vou dar um exemplo que não está no meu papel, mas enfim, foi tão chocante que eu ainda não me recuperei. E em novembro do ano passado eu estava num seminário e eu estava falando sobre os processos que produziam, os processos que explicavam a dinâmica da metrópole de São Paulo. Se eu estou falando em processos de dinâmica, eu estava discutindo as categorias de análise e o que explicava a realidade metropolitana. E quando eu terminei de falar, um professor estrangeiro levantou e perguntou para mim: qual é o preço da sua inação? Quer dizer, ele quis dizer que porque eu estava pensando, eu não estava criando políticas públicas, eu estava dando um curso para a universidade estava gastando mal comigo. Foi isso que eu ouvi publicamente, está na internet. Né? Bom, percebe? Então, para vocês perceberem qual é o perigo que nós estamos correndo. Toda ciência tem que ser imediatamente transformada em política pública. Né? E
eu podia ter perguntado, bom, é claro que eu respondi, mas eu posso inverter a questão dele. Quanto é que custa para a sociedade manter na universidade as pessoas que deveriam pensar os processos, desvendar as dinâmicas do mundo que nós vivemos e fica produzindo políticas públicas que expulsam a população do lugar com as operações urbanas, que fazem remoção de favela, não é? Quanto custa para a sociedade essas pessoas? Podemos inverter. Porque como é que eu vou produzir um projeto de transformação, um projeto que seja de curto ou médio prazo, se eu não sei do que eu estou, se eu não sei o que está por trás da dinâmica do processo de produção do espaço. O que eu posso apontar rapidamente para vocês, porque eu falo demais, e daqui a pouco estoura o meu tempo, é que o que está por trás do processo de produção do espaço sob o capitalismo é aquilo que fundamenta o capitalismo. Se eu estou falando em produção do espaço, eu estou falando do espaço como um objeto, como uma obra. Aí eu me pergunto quem é que produziu, certo? Se eu tenho produto e obra, eu tenho que ter um sujeito produtor. O sujeito produtor é a sociedade. Sobre o capitalismo, apesar dos sociólogos estarem enrolados com a questão de classe social, é uma sociedade de diferentes. É uma sociedade de classe. O conceito de classe social está implodindo exatamente porque ela foi construída em cima de uma sociedade industrial. Na sociedade financeira, há alguma coisa, bom, enfim, tem problemas aí, tem fricção, né? Então, como resolver? Bom, tudo bem, o conceito precisa ser analisado, precisa ser superado, precisa ser verticalizado, mas a diferenciação de classe está aí. Eu não preciso ser sociólogo para ver isso, é só abrir a porta e sair, não é? Então nós temos um sujeito constitutivo. Bem, então nós temos uma sociedade. No que se apoia essa sociedade? Ela se apoia na acumulação da riqueza, ok? Tá, é a gênese da história. O capitalismo repõe o tempo todo a acumulação da riqueza. A acumulação da riqueza se refere a quê? A acumulação da riqueza se refere a uma coisa chamada propriedade. Em 1518, escrevia o Thomas More no livro Utopia, que todo mundo conhece. Enquanto o direito de propriedade for o fundamental do edifício social, a classe mais numerosa e mais estimável só terá para partilhar miséria, tormentos e desespero. Séculos mais tarde, em 1905, no livro O Homem e a Terra, escreve Reclus: um fato domina toda a civilização moderna, o fato de que a propriedade de um único indivíduo pode aumentar indefinidamente e até mesmo em virtude de um consentimento quase universal, abarcar o mundo inteiro. O desdobramento da propriedade, sob sua forma privada no mundo moderno, realiza-se apartando a sociedade. Apartando essa sociedade que é produtora da cidade e que tem na cidade sua própria obra. Desse modo, a sociedade urbana vive a cidade como exterioridade. Então, se trata de uma produção humana e social que se posta para o cidadão como exterior a ele. Este movimento de produção da cidade hoje, ou do espaço, o campo é a mesma coisa, se coloca e se posta contra o indivíduo. Então, portanto, este movimento coloca hoje e atualiza no mundo moderno hoje a noção de alienação. Não é? Então, o que nós temos é que o desdobramento da propriedade, o modo como ela se realiza, vai definir o modo como o espaço vai se constituir. Imagino que as pessoas que estão aqui não moram majoritariamente em Adrianópolis, onde o preço do metro quadrado é o mais caro de Manaus, superando 13 mil metros quadrados. Tá certo? Mas é uma aspiração. Deve ser bonito pra caramba, não é? Enfim. Por quê? Porque a riqueza está associada ao bonito,
ela produz um modelo de beleza e o pobre está associado ao modelo do feio. Por isso que se renova a cidade. A ideia do renovar, o que é? Tirar o pobre que enfeia e colocar um padrão arquitetônico que é a modernidade, que é o símbolo da modernidade. E então, portanto, essa metrópole, esse lugar bonito e maravilhoso, já pode ser vendido no mercado turístico, no mercado imobiliário e assim sucessivamente. Então, o que nós temos, não é? É que com o desdobramento da propriedade, a pobreza também assume outros conteúdos além do tradicional. Ela é apartada do espaço, não é? Ela não usa a cidade, ela é apartada da centralidade da cidade. Ela está na periferia. E, em muitos casos, numa periferia distante e sem transporte. O que significa dizer, numa política pública que cuida do transporte coletivo deste jeito, que pode se dar ao luxo de ter um metrô funcionando de segunda a sexta, porque não precisa sábado e domingo. Aconteceu numa época em Brasília, não precisava, porque na realidade cada um de nós é visto como um trabalhador. Então vai fazer o quê? Sábado e domingo? Fica na tua casa, certo? É isso? Então, as políticas de transporte são políticas que produzem imobilidade, não é? Exatamente para impedir que esse movimento aconteça, porque a reunião é perigosa, a reunião de diferentes é perigosa. Então, a propriedade privada da riqueza gerada na nossa sociedade, ela está, e aí é importante, no fundamento da segregação urbana. A segregação urbana, em muitos casos, em autores muito caros à geografia, como a Teresa Caldeira, que escreveu A Cidade dos Muros. Os geógrafos adoram esse livro. O que é segregação para Teresa Caldeira? Segregação é condomínio fechado. Bom, a pergunta é, qual é o fenômeno e a lógica que produziu o condomínio fechado? Então, como a teoria não é importante, então a gente não sabe o que está no fundo do processo de segregação, que é o processo de propriedade, da propriedade, o que deriva da propriedade, a distribuição desigual. A propriedade domina a relação contratual. E a propriedade produz um discurso ideológico de que o MTST e o MST são invasores. Por que eles são invasores? Eles estão invadindo a propriedade, que é um direito constitucional, um direito burguês. A Constituição americana, a Constituição francesa, Declaração dos Direitos do Homem, são todas peças e produtos da ascensão da burguesia. Todas